Bom dia, meus queridos amigos, seguidores aí do meu Facebook, pessoal, enfim, que me acompanha nossas transmissões. Eu desde ontem prometi que a gente teria 5 reflexões, eu não digo sermãos, sobre cada um dos 5 propósitos de Deus. E ontem a gente começou pelo grande mandamento, né? E o primeiro propósito, que é o propósito da adoração. Então, você que perdeu a mensagem de ontem, se você perdeu, escreva aqui embaixo na linha do tempo. Hoje é quarta-feira, dia 1º de julho, já passamos aí um semestre bem difícil no Brasil, no mundo, e são 9 horas e 46 minutos aqui em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. E eu resolvi essa semana falar sobre os propósitos de Deus, sobre o grande mandamento e a grande comissão. Ontem começamos com amar a Deus acima de todas as coisas. E esse grande mandamento, ele também tem a ver com o próximo, né? Porque o grande mandamento, lá em Lucas capítulo 10, versículo 27, Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua energia, de todo o teu intelecto, e ao próximo como a ti mesmo. Mas eu preciso lembrar você por que Jesus enfatizou o grande mandamento. Primeiro, Deus é amor, e a gente precisa saber disso e nunca nos esquecer que a essência de Deus é o amor. E os fariseus, os escribas, sempre queriam pegar Jesus em algum erro. Então, certa vez, chegaram para Jesus e perguntaram: Jesus, dos 10 mandamentos, qual é que é o mais importante? E aí Jesus, muita gente comete um erro muito grande, pensa que Jesus aboliu os 10 mandamentos. Não, Jesus sábio, porque Jesus é o próprio Deus, que se fez carne e habitou entre nós, então foi aquele que é o autor dos 10 mandamentos, ele resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você for lá nos 10 mandamentos no Velho Testamento, você vai ver que os 3 primeiros mandamentos têm a ver com o nosso relacionamento com Deus. A prioridade, né? Porque quem ama a Deus não tem outros deuses diante dele. Quem ama a Deus o honra. Quem ama a Deus não fala o nome de Deus em vão, não usa as coisas de Deus em vão. Então, tem a ver com a nossa reverência a Deus, nosso respeito a Deus, nossa honra a Deus. Então, os 3 mandamentos, o primeiro mandamento dos 10 mandamentos, aquele de Moisés, das tábuas, tem a ver com o seu relacionamento com Deus. E os outros 7, preste atenção, 3 tem a ver com Deus e outros 7 tem a ver o seu relacionamento com o próximo. Então, desde o princípio, os 10 mandamentos já mostravam uma direção: amor a Deus como prioridade e ao próximo também. Então, isso está mostrando que não há condição de você ter um relacionamento com Deus sem ter um relacionamento com o próximo, sadio. Então, ontem a gente falou de amor a Deus, o que é adoração. E hoje nós vamos falar de amor ao próximo, né? Então, antes de mais nada, eu quero pegar a Bíblia em 1 João, lá no seu capítulo de número 4, e eu vou ler para você 1 João, capítulo 4, na Nova Versão Internacional, que diz lá do versículo 12 ao versículo 21. Vamos ler juntos? Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém permanece nele e ele em Deus, assim conhecemos o amor de Deus que tem por nós e confiamos nesse amor.
Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Desta forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. E vai adiante, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. E aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, preste atenção, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, no mandamento de hoje, né? No propósito de hoje, primeiro propósito, a adoração. Segundo propósito é o serviço, que é o amor ao próximo. E, lendo de novo Lucas 10, 27, a gente tem que prestar atenção no que a Bíblia diz, né? Amarás ao próximo como a ti mesmo. Então, há aqui um momento em que nós temos que ler com muito cuidado. A Bíblia diz que eu preciso amar você, mas primeiro eu preciso me amar. Por quê? Há pessoas que têm muita dificuldade no relacionamento com o próximo porque elas não se amam. Preste atenção, gente. Não estou falando de egocentrismo, não estou falando de narcisismo, eu estou falando que você precisa ter uma saúde emocional, uma vida emocional resolvida, que você se ame. Porque se você é orgulhoso, esse é um grande problema, porque tudo que você fizer vai ser melhor do que o outro. E se você tem sentimento de inferioridade, esse é outro problema, porque tudo que você fizer não está bom. Então, pessoas que têm esse desvio para cima ou para baixo, elas são de difícil convivência e elas têm problema de relacionamento, porque ou elas se amam demais, que é o egocentrismo, ou elas se depreciam demais. E aí elas criticam o próximo. Umas dizendo que tudo que você que se ama demais faz é melhor, ou sempre criticando o próximo para tentar nivelar. Isso é explicado pela psicologia. Eu não sou psicólogo, mas estou falando que esse mandamento diz: amarás ao próximo como a ti mesmo. Se você tem problemas com a sua autoestima, isso vai afetar o seu relacionamento com o próximo. Se você é orgulhoso, se você é narcisista, se você é egocêntrico, se você é sempre o dono da razão, isso vai afetar o seu relacionamento com o próximo. Então, amor ao próximo, ele carece de saúde emocional. Ele não é uma opção, é um mandamento. Né? Aí está o grande mandamento. Né? Lá dos 10 mandamentos, resumiu 7 e colocou: amar ao próximo como a ti mesmo. E na Bíblia, nós encontramos, principalmente no Novo Testamento, mais de 147 vezes a expressão uns aos outros. Orai uns pelos outros, carregai a cruz uns dos outros, honrai uns aos outros, né? Considerai uns aos outros, orai uns pelos outros. E o que acontece? Nossa sociedade, ela está vivendo uma sociedade muito egocêntrica. Há muitas pessoas que querem ser amadas, mas não querem amar. Que querem que o mundo gire ao redor dela. Isso é tanto verdade que as orações, a maioria das vezes, são egocêntricas. Vou falar sobre a crise do Covid-19. Quantas e quantas orações para Deus cuidar de nós e esquecer do próximo, cuidar do nosso bairro, cuidar da nossa cidade, cuidar do nosso problema, quando a oração certa é você orar por amor ao mundo, para que Deus dê a um cientista a cura, o encontro dessa vacina de cura para o mundo todo. Nós estamos vivendo uma cultura egocêntrica. Eu, que sou missionário fora do Brasil, enfrento isso do dia a dia. As pessoas só olham para os seus próprios interesses e não olham para o interesse dos outros. Como pregador de evangelho, pastor, plantador de igreja, eu digo àqueles que me seguem que nós
temos o mandamento, não é a opção, o mandamento de amar ao próximo. E esse amor tem amor a ver com o amor ágape, o amor filéu, o amor fraternal, o amor que ama apesar dos defeitos, e é um amor que precisa ser colocado em prática para provar realmente que nós estamos equilibrando a nossa vida com adoração e amor ao próximo, que é o serviço. O que a gente vê, muitas vezes, é que esse segundo mandamento também não está sendo aplicado por muitas pessoas que são a igreja no mundo hoje. Né? Lembrando que igreja não é o prédio, a igreja são as pessoas, não são a organização. Então tem pessoas que querem receber ligação, mas nunca ligam para os outros, tem pessoas que querem receber visita, mas nunca visitam os outros, tem pessoas que querem receber ajuda, mas nunca ajudam os outros. É um mundo gerado no egocentrismo, que é um pecado, porque quando nós colocamos o nosso ego acima de tudo, nós já desobedecemos aquilo que nós aprendemos ontem, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Então, essa é uma distorção do mundo atual, quando as pessoas estão sem praticar o amor ao próximo. Por que é importante nós praticarmos esse amor que a Bíblia fala? Primeiro, é a cura para o egocentrismo. Gente, o mundo não gira ao nosso redor. O mundo não para por causa do que eu e você estamos passando. O mundo deu uma parada agora porque foi uma parada coletiva, porque todo mundo está sofrendo, e não só você e eu. Então, as orações hoje são egocêntricas. Deus resolve o meu problema. Nós não vivemos o lema de uns pelos outros, mas vivemos cada um por si, Deus por todos. E essa não é a mensagem da Bíblia, não é a mensagem da igreja, não é a mensagem que deve ser a mensagem de um pastor. Quando nós somos egocêntricos, isso tem refletido, isso é uma doença, é um pecado. Isso tem refletido na saúde da igreja. Deixa eu falar duas coisas. Tem líderes que são adorados como se fossem o próprio Deus. Isso é idolatria, já fere o mandamento de ontem, e isso é por causa do egocentrismo. Há outros líderes que eu conheço, e eu já passei por essas oportunidades muito difíceis, que são maltratados, desrespeitados por alguns membros de igreja. E isso também é o egocentrismo, porque há pessoas que pensam que os líderes não devem ser amados. Né? Líder não é para ser maltratado, líder não é para ser idolatrado, líder é para ser amado. E eu faço essa pergunta: você ama o seu líder? Porque quando você coloca o amor em todas as esferas, né? Por exemplo, uma esfera muito importante é a família, é o casamento. Né? Quem ama, está lá nos 10 mandamentos, né? Quem ama o seu cônjuge, diz lá, né? Que ele não vai adulterar, vai ser monogâmico. Quem ama os seus pais, os honra, está na Bíblia, e é repetido no Novo Testamento. Então, o egocentrismo é curado quando nós recuperamos a ideia do que é o verdadeiro amor. Nós estamos vivendo num mundo muito difícil, e eu tenho visto pessoas dentro de igreja que contratam as pessoas para trabalhar e não pagam. É religiosidade, gente, porque esse mandamento do amor, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, não é uma grande opção, não é algo que vem de mim, pastor Eduardo, mas está lá na Bíblia. E eu já vi gente me dizendo que não concordava com a minha metodologia porque eu falo dos 5 mandamentos, e essas 5 mensagens vão falar dos 5 propósitos. Ontem foi a adoração, hoje é o serviço ao próximo. E eu quero te perguntar, qual foi a última vez que você serviu alguém? Porque Jesus disse que bem-aventurado coisa é melhor dar do que receber. Quando é que você deu o seu tempo ligando para alguém, deu a sua atenção, deu a sua carona, deu a sua ajuda para alguém? Porque muita gente, de novo, quer receber, mas não quer dar. Então, quando nós entendemos o propósito do serviço,
é a cura para o egocentrismo. Essa ideia maluca de que é Deus por todo e cada um por si, que ninguém tem nada a ver com a sua vida, é a ideia mundana, pecadora, porque se você é parte da igreja de Jesus Cristo, da igreja viva, você interage uns com os outros. Tudo que eu faço interfere na sua vida, tudo que você faz interfere na minha vida. É a cura para o egocentrismo. E eu, lembrando aqui muitas passagens, novamente isso não é um sermão, é uma reflexão. Jesus certa vez disse que tudo que vós quereis que os homens vos façam, façais vós também a eles. Você quer receber uma ligação telefônica? Faça uma ligação telefônica. Você quer que a pessoa olhe por você? Olhe por ela também. Você quer que uma pessoa lembre do seu aniversário? Lembre do aniversário dessa pessoa também. Você quer que uma pessoa te ajude na necessidade? Ajude alguém na necessidade de outrem. Você quer que alguém te visite quando você estiver doente? Faça também a sua parte. É assim que a gente vive, interagindo como sociedade. Por isso os 10 mandamentos, 3 tem a ver conosco e com Deus, e 7 tem a ver no nosso relacionamento de sociedade. Então o egocentrismo tem sido muito prejudicial hoje para a igreja. Nós temos a doença dos líderes egocêntricos, né? Um dos grandes gigantes mundiais, porque eles só querem venha a nós e ao vosso reino nada. Então eu vou ler um texto de Mateus capítulo 5, o versículo de número 23 e 24. Essa é uma transmissão ao vivo, tá? São 10 horas e 2 minutos dessa quarta-feira, 1º de julho de 2020. E aí diz lá em Mateus capítulo 5, 23 a 24. Tá bom? Vamos ler juntos? Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão e depois volta para apresentar a sua oferta. Gente, isso aqui está dizendo que quando nós vamos adorar a Deus, nós temos que estar bem com os nossos irmãos. Por isso que a ceia do Senhor diz lá, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se você tem diferença com o seu irmão, você precisa ir lá pedir perdão para aquele irmão e aí você continuar a sua jornada de fé. Mas sabe o que as pessoas fazem? Eu estou dando provas aqui inequívocas. As pessoas mudam de igreja para não pedir perdão, para não conceder perdão. Finge que as coisas não aconteceram e não confrontam o pecado. Porque Jesus disse que quando nós amamos ao próximo, isso vai nos ajudar a curar a nossa religiosidade. O que acontece no mundo de hoje? Uma pessoa está em disciplina, ela vai para outra igreja porque o outro pastor não conhece os pecados dela, ou ela está com a vida torta e um pastor prega o evangelho, ela procura um pastor que porque ela tem comichão no ouvido, quer ouvir palavras amigáveis, ela vai para outra igreja. As pessoas brigam, não pedem perdão, vão para outra igreja, mas elas se esquecem que você pode ser membro de uma igreja no Rio de Janeiro, em Cuiabá, em Curitiba, no Canadá, nos Estados Unidos. E se você tiver um problema, você mudar para a igreja da Lua, que você continua com problema, porque o seu problema é um problema de ordem espiritual, relacional com o seu próximo. Então, quando nós amamos, nós curamos a nossa religiosidade. Tem muita gente sendo religiosa, gente. Muita gente sendo religiosa. Religião não salva. O que salva é relacionamento com Deus, demonstrado no nosso relacionamento com Ele e com o próximo. Então é por isso que quando nós falamos dos 5 propósitos, tanta gente é contra essa visão. Tanta gente critica o grande mandamento e a grande comissão como se fosse algo que veio da Califórnia, que fosse algo escrito por homens, que fosse um modelo de uma igreja. Não. Eu, quando conheci isso em 1998, foi num livro. Mas eu descobri isso está na Bíblia. Eu nasci para isso. Isso nasceu para mim. Porque nós precisamos amar o próximo. Nós temos que curar a nossa religiosidade, que não faz diferença na vida das pessoas.
George Barna disse que nunca o evangelho foi tão pregado, mas também tem feito tão pouca diferença no estilo de vida das pessoas. Sabe por quê? Nós falamos de boca que nós amamos o próximo. Aí, a última lição de hoje está lá em Tiago. E eu vou ler com você, Tiago, no seu capítulo de número 2, entre muitos, no versículo de número 13. Eu quero que você preste atenção nesse versículo. Capítulo 2, versículo de número 15, melhor dizendo. 14 e 15. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês dizer, vá em paz, aqueça-se e alimenta-se a si mesmo, se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim, também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Quando nós amamos, é a cura também para teoria. Muita teoria e pouca prática. Muita teoria e pouca prática. Eu tomei uma decisão anos atrás, mais ou menos há cerca de 19 anos, de escolher ser um plantador de igreja. Eu decidi investir o meu tempo e as minhas energias nos 5 propósitos de Deus. E eu descobri, a gente ainda vai falar da grande comissão nos próximos dias, né? Ontem a adoração, hoje o serviço, amanhã nós vamos falar sobre a evangelização, mas são 5 propósitos. Hoje, amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ontem foi a adoração, amar a Deus, e hoje o serviço, amar o próximo. Porque muitas vezes a religião teórica ela emperra o nosso potencial, ela emperra as bênçãos de Deus na nossa vida, porque a gente fala muito e faz pouco. E Tiago diz que se você vê alguém em necessidade, não é para você ser paternalista, ajudar a vida inteira daquela pessoa. Você ajuda, ensina a pescar, e a pessoa vai amadurecer e ela vai caminhar sozinha. Mas nós precisamos viver mais uma vida prática do que uma vida teórica. Nós precisamos viver mais a prática do Evangelho do que a teoria. Eu resolvi falar desses 5 propósitos, um a cada dia nessa semana. Ontem foi um, hoje é outro, e nós vamos sucessivamente assim, para explicar para vocês por que nós estamos plantando uma igreja, qual é a nossa visão. Eu cansei de religiosidade, de gastar meu tempo com pessoas que não querem nada com Jesus, que não querem colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida e querem viver vidas egocêntricas, querem resolver o seu problema, a sua vida, mas elas não pensam no próximo, porque isso é tudo menos igreja de Jesus. Porque igreja é a comunidade de uns aos outros, é a comunidade de eu me preocupar com você, é a comunidade de orar por você e procurar fazer alguma coisa prática para te ajudar. É a comunidade de nós sermos amigos, porque o amor cria laços de relacionamento. Não uma comunidade que você está hoje, amanhã você está em outra, ele está em outra, o que é o fenômeno desse tempo, chamado consumidores de igreja. Consumidores de igreja, as pessoas que não criam raiz, não criam relacionamento, não criam amizade, partem sem deixar saudade, ou partem sem pedir desculpas, ou sem resolver os seus problemas, ou sem dar um adeus. Isso está errado, isso não tem a ver com o plano de Deus para nossas vidas, isso é pecado, e isso é uma das coisas que mostram como a igreja do século XXI ela está doente.
Porque enquanto nós não amarmos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós só estamos exercitando religiosidade. Lembra ontem? Cantar louvores não significa adorar a Deus. Lembra hoje? Ir ao culto. Ter diferenças com o próximo. Desrespeitar os nossos irmãos na fé. Desrespeitar o próximo. Não fazer nada para o próximo. Pensar só em você mesmo. Pecado. Isso não é serviço. Isso não é amor ao próximo. Isso é egolatria. E eu termino essa mensagem de hoje, refletindo sobre o segundo propósito, querendo em Deus que você tenha tempo para ouvir o primeiro propósito, o segundo propósito. Amanhã nós vamos falar de evangelismo. E aí você deixar o Espírito Santo atuar na sua vida para que a sua vida passe a ser uma vida pautada no grande mandamento e na grande comissão. Esse é o meu desejo do fundo do coração e é por isso que eu invisto energia, invisto o meu tempo fazendo essas lives para que você encontre todos os planos de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe rica e abundantemente. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém.